cai na avaliação de vocês, nas duas, tá bom? Então, esse processo que nós estamos trabalhando aqui é um processo de comunicação, não é isso? Para que a comunicação ela ocorra de uma forma bem eficaz, para que não tenha assim, muitas falhas, muitos desvios na comunicação, nós usamos 6 elementos. Quais são esses elementos da comunicação? É o emissor, não é isso? Que é quem passa a informação. O receptor, aquele que está recebendo a comunicação. No nosso caso aqui, o papel pode ser invertido, né? Nós podemos, ora eu sou emissora, ora vocês receptores e vice-versa. A gente pode inverter esse processo, certo? O código de comunicação, que é sempre a forma que é comum a todos para nós nos comunicarmos. Que código que eu estou utilizando aqui? A língua portuguesa, tá? Eu estou usando esse código, a língua portuguesa. O canal de comunicação, que é sempre o meio físico. Aqui nós estamos trabalhando o quê? Linguagem oral, linguagem verbal, não é isso? Certo? O contexto ou referente, que é a mesma coisa. O que é referente? O que é contexto? É o assunto, tá? Qual que é o nosso assunto aqui? O que nós estamos fazendo? Uma revisão para avaliação de comunicação, não é isso? Então, esse é o assunto da nossa aula. A mensagem é tudo aquilo que nós vamos abordar, tudo bem? Tudo bem até aí? Então, quais são os 6 elementos que a gente tem? Emissor, receptor, código, canal, contexto e mensagem. Certo? Então, se vocês tiverem que explicar isso, ó, emissor, receptor, o código de comunicação, o canal de comunicação, a mensagem e o referente, que é o assunto. Tudo bem? Deu certo até aí? Tá, então nós temos, para que a comunicação ocorra de uma forma bem eficiente, esses 6 elementos, eles precisam estar bem sintonizados, certo? Se eu estivesse falando, dando essa explicação aqui para vocês, em língua japonesa, nós teríamos a mesma fluência aqui? Daria certo essa comunicação? Não é? Porque não é todo mundo que ia dominar esse código, certo? Então, o código é aquilo que é comum, né, a todos que estão participando da comunicação. Bom, agora que nós vimos os elementos da comunicação, nós vamos falar um pouquinho da função, né, de linguagem. Qual é a função que eu tenho? Toda vez que o emissor, no caso, ele vai passar uma informação, ele tem um objetivo. Ou eu vou escrever um texto, eu tenho um objetivo, certo? Vocês, como profissionais, né, na área de vocês, como técnicos em transações imobiliárias, quando vocês vão tentar vender quando vocês vão vender um imóvel para o cliente de vocês, qual é o objetivo de vocês? Finalizar a venda, fazer com que aquilo que vocês falem, né, para o cliente de vocês faça efeito, não é isso? Vocês vão tentar convencer o cliente que aquele imóvel é o imóvel ideal para a compra dele. Então, eu estou usando uma função aqui de linguagem que eu chamo de função apelativa. Está lá na página 13 de comunicação, tá? Função apelativa. Qual é o objetivo da função apelativa? Convencer, né? Convencer o outro de alguma coisa, tá certo? Quando eu uso, vocês vão informar apenas o que tem naquele imóvel. Eu estou passando uma informação, olha, o imóvel fica na rua tal, contém isso, isso, isso. É só uma função informativa. Eu estou usando a função referencial. Referencial ou denotativa, que tem o objetivo de informar, tá? Então, referencial informa, apelativa convence, tá certo? Metalinguística, quando eu vou explicar alguma coisa, eu uso o nosso código de comunicação, que é qual mesmo? Nosso código aqui? Língua portuguesa. Eu vou usar, então, o nosso código de comunicação para explicar. Vamos supor que eu fale lá para o cliente que eu estou descrevendo o imóvel e eu falo do layout e o cliente não sabe o que é o layout. Eu vou explicar para o cliente usando a língua portuguesa, tá certo? Então, quando eu explico, usando o nosso código de comunicação, eu estou usando a metalinguística. Ó, um exemplo de metalinguística é o dicionário. Quando eu vou lá no dicionário para buscar o significado de uma palavra, não é a língua explicando a própria língua? Então, essa é a metalinguística, tá? Quando eu passo um conceito, certo? Vocês estão entendendo funções de linguagem? Tá ficando claro?
Ó, o que eu estou tentando fazer aqui com vocês? Estabelecer um contato com vocês. Eu estou usando, então, a função fática ou de contato. Quando eu tento estabelecer um contato com o meu interlocutor. Quem é o interlocutor? É o meu parceiro aqui na comunicação, tá certo? Quando eu entro no elevador e eu pergunto, né? A gente faz aquela conversinha, né? Tá, o tempo mudou, né? Choveu. Não é? A gente não tenta estabelecer um contato? Essa é a função fática. Tudo bem? Fática. Fática ou de contato, certo? A função poética. Eu vou no finalzinho eu vou falar sobre todas elas novamente, tá? Na função poética, quando eu vou construir alguma coisa, por exemplo, se tiver alguém aqui vendendo um imóvel para um casal, né? Para um casal que vai se casar em breve, vocês vão tentar passar uma imagem mais poética daquele lugar que eles vão adquirir isso. Então eu faço o quê? Eu uso os recursos da poesia. Eu posso, né? Eu tô dando um exemplo aqui, trazendo para a situação de vocês, tá? Mas a letra de uma música, um poema, essa é a função poética. Quando eu construo alguma coisa, quando nós estamos assim apaixonados e a gente vai fazer aquela declaração, tá? Então é a função poética, tá certo? E a última, oi? Tá desligado? Deixa eu ver aqui. Será que ligou? Ligou? Ligou, gente? Quem quer tentar aqui? Quer tentar para mim? Faz favor. Qual que é? Um azul? É. Oi? Deu? Não? Não tá acionando não. Não está acionando? Ligou? Não? Tá, tudo bem. Também não sei. Pessoal, e a última, a função emotiva ou expressiva, tá? Quando vocês, pessoal, quando vocês recebem lá, vocês leem um artigo numa revista aí e vocês acham interessante, vocês vão comentar sobre aquele artigo, vocês vão colocar a expressão de vocês, a emoção ali de vocês. Essa é uma função expressiva, tá? Emotiva. Hoje, muito comum, quando a gente escreve num blog, algum comentário, né? Bem usado. Quando você vai se posicionar a respeito de alguma coisa, é então uma função emotiva, tá? Então, vamos ver aqui, ó, rapidamente, quais são as funções. É referencial. Qual que é o objetivo principal da referencial? Informar. Muito bem. Referencial e informar. Qual que é a função, a metalinguística? Explicar. Isso. Quando eu uso a própria língua para explicar alguma coisa, não é isso? Metalinguística, passa um conceito, conceituar. Pode ser, vou resumir numa palavra, tá? Apelativa, aquilo que vocês fazem com o cliente. Convencer. Convencer. A emotiva. Impressão pessoal. Isso. Emocionar, expressar, tá? É a expressão pessoal de vocês. A fática, o que eu faço mesmo quando eu estabeleço um contato, uma conversa. Então, né, esse primeiro contato, conversar. E a poética? Uso do ritmo de música. Exatamente, eu construo alguma coisa. Tudo bem? Só para resumir numa palavra aqui. Então, qual que é a referencial? Informar. Metalinguística? Conceituar. A apelativa? Convencer. A emotiva? A fática, conversar, e a poética, construir. Tudo bem, pessoal, até aí?
Esse assunto aqui costuma cair nas duas, tá? Vocês podem observar que esse conteúdo faz parte das duas disciplinas. Isso, tá bom? No discurso, né, nós temos assim 3 formas, né, de discurso. O discurso direto, certo? O indireto e o indireto livre. O que é o direto? Quando eu ouvi agora há pouco alguém dizendo assim, professora, a prova está fácil? Disse a aluna. Alguém me perguntou aí fora, a prova está fácil? Certo? É a fala da pessoa, exatamente como ela falou. Então, eu estou usando o discurso direto, tá certo? A primeira pessoa. Quando eu vou reproduzir, né? Eu falo assim, olha, a aluna perguntou se a prova está fácil. O que eu estou fazendo? Reproduzindo o que a pessoa disse. Aí eu estou usando o discurso indireto. E quando eu misturo os dois, né, no texto, eu tenho aquele que a gente chama de indireto livre. Tudo bem? Até aí? Tranquilo até aí? O que é fonema, gente? Vocês se lembram disso? Tem lá na apostila, quando a gente fala assim, por exemplo, carro. Quantas letras eu tenho aqui nessa palavra? 5 letras. Quantos fonemas, quantos sons eu tenho aqui? Olha, não confundam fonema com separação de sílaba, tá? Se eu tenho aqui 5 letras, tem aqui, olha, essa dupla aqui, que embora eu escreva, né, com 2 letras, reproduz um único som, não é isso? Um único fonema. A gente fala carro, eu não falo carro, eu não reproduzo um único som aqui, um único fonema. Então, eu vou contar como um. Se eu tenho 5 letras e um dígrafo, que a gente chama de dígrafo, quando eu tenho aqui 2 letras, reproduzindo um único som. Olha, eu escrevo com 2 letras, mas reproduzo um único som. Então, aqui eu vou ter 5 letras e quantos fonemas? 1, 2, 3, 4. Tá? Se cair na prova, vocês podem fazer exatamente dessa forma. Circula o dígrafo para vocês não fazerem confusão, tá certo? E conta quantos sons diferentes vocês têm naquela palavra, tá? Quantos fonemas? Fonema é o som, né? Quantos sons diferentes? Esse som aqui, esses 2 aqui formam um único, porque eles não são iguais. São sons diferentes, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 fonemas. Tudo bem? Ficou claro aqui? E a palavra galinha, por exemplo? Então, vamos ver a palavra? Que tem a NH. NH. Pessoal, que horas são? Quando eu falo horas, o H reproduz algum fonema na nossa língua? Não, tá? Se eu falasse assim, hora a criança brincava, né? Hora a conjunção, não é o mesmo som? Tá, então, olha, o H sozinho, hospital, ele não reproduz nenhum fonema. Agora, quando ele se junta a uma outra consoante, ele forma um único fonema. NH, SH e LH. Tudo bem? Então, quantas letras eu tenho aqui? Letras. 7 letras. E quantos fonemas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Deu para entender? Ficou claro? Então, tá. Não? Sim? Tá. Então, tudo bem. Se não tiver claro, me falem, hein? Pessoal, encontros vocálicos. Quais são os encontros vocálicos? Nós temos lá o hiato. Se vocês quiserem, tá lá na página 21, né? Na apostila 001. Hiato, ditongo, tritongo. Certo? O que é o hiato? É sempre como eu separo a palavra. Vejam pela separação de sílabas. Saída. Eu tenho 2 letras, não tenho? 2 vogais juntas? Mas na divisão de sílaba elas ficam juntas? Não. Quando elas, então, eu tenho 2 vogais aqui juntas, mas elas ficam separadas. Eu chamo isso aqui, então, de hiato. E quando eu falo, por exemplo, leite, como é que eu separo? Leite. Isso, é como eu pronuncio a palavra, tá? São 2 vogais, elas ficam juntas na divisão de sílaba, eu vou chamar então de ditongo. E eu tenho o último caso, que é o tritongo, quando eu tenho as 3 vogais juntas, certo?
uma vogal, semivogal, uma vogal e uma semivogal. E elas ficam juntas na divisão silábica. Como é que eu chamo aqui? Tudo bem, pessoal? Hiato fica isolado. Ditongo, as duas vogais ficam juntas. E tritongo, as 3. Deu para entender até aqui? Então tá bom, vamos lá então. Quando eu falo... Aqui não? Aqui pode? Pessoal, vou usar só aqui, ó. Só esse ladinho aqui. Oi? 21. Página 21. Tá? Pessoal, o que é aquilo que dá nome aos seres, né? Eu chamo de substantivo. Tudo aquilo que nomeia os seres, que dá nome aos seres, eu vou chamar de substantivo, tá certo? O que gera mais dúvida, eu vou falar daquilo que gera mais dúvida, tá? O substantivo concreto e o substantivo abstrato, tá? Tudo aquilo que tem assim, esqueça aquele conceito, né? Que é aquilo que a gente pega e aquilo que a gente não pega, o concreto é aquilo que eu pego. Isso. E o abstrato, né? Então, o que é um substantivo concreto? É aquele que tem uma existência independente, tá? Ou no mundo real ou no mundo imaginário. O que significa isso, gente? Se eu perguntasse assim para vocês, Deus é um substantivo concreto ou é abstrato? É um substantivo concreto. Ele existe, independente, exatamente, independentemente da minha crença, né? Ó, ou no mundo real, presta atenção nisso, ou no mundo real ou no mundo imaginário, ele existe. Então, Deus é um substantivo? E se eu falasse a fé? Fé. É abstrato. Aquilo que depende de um ser, para existir, é o substantivo abstrato. A fé existe sozinha? Alguém precisa manifestar esse sentimento, essa ação, certo? Então, concreto tem a existência independente, certo? E o abstrato precisa de alguém, de um ser para se manifestar, de uma ação, certo? Saudade, é concreto ou abstrato? E a fada? Fada? Concreto, muito bem. Deu para entender a diferença? Certo? Isso, não. Pessoal, se o substantivo deu nome aos seres, vamos lá, meninos. Se o substantivo deu nome aos seres, né? O adjetivo ele dá o quê? Uma característica. Pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, tá? Ó, caneta, substantivo. Caneta vermelha. Qual que é a característica dessa caneta aqui? Vermelha. Isso é o adjetivo. Então, tudo bem? Substantivo dá nome aos seres em geral e o adjetivo dá uma característica. Certo? Tudo bem até aí? Então tá bom. Se eu falasse assim para vocês, vocês vão fazer a prova de português hoje? Sim ou não? Sim. Vocês moram perto ou longe aqui da escola? Longe. Tá? Vocês estudaram todos os dias para vir para a prova? O que eu tô? Olha, a maioria aqui, hein? Vamos lá? Pessoal, então, vamos lá. Do que nós estamos falando? Olha, de circunstâncias, tá? Eu tô falando de uma circunstância de lugar, longe, perto, tá? Uma afirmação sim ou uma negação não, todo mundo disse sim, né? Todo mundo vai passar então, certo? Então, meninos, aqui, quando eu uso essa palavra para expressar uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, eu tô falando de um advérbio, isso que é o advérbio, tá? Sim, não, longe, perto, às vezes, né, modo. Você dirige como? Viu? Calmamente, certo? Agressivamente, eu estou falando de modo, tá? Uma palavrinha é um advérbio. A partir do momento que eu uso duas ou mais palavras para expressar a mesma coisa, eu estou usando uma locução adverbial. Se vocês falassem, eu pergunto, vocês vão fazer a prova hoje? Vocês me respondessem, com certeza. Não é o mesmo que um sim? Só que eu estou usando duas palavras. Ou então, de jeito nenhum. É o mesmo valor de um não?
Só que eu estou usando duas palavras, tá? Duas ou mais, tá? Então, uma palavrinha, advérbio. A partir de duas, locução adverbial. Tudo bem? Tá? Se cai uma locução, eu vou entender ali um modo que está explicando. Por exemplo, se eu falasse assim, olha, a criança fala, a avó fala com a criança docemente. O que é esse docemente aí? É um advérbio do quê? De modo, de tempo, de lugar. De modo. Dá para entender que é um advérbio de modo, não é? Então é analisar, tá? A prova de português é muito isso, tá, gente? Analisa, leiam o enunciado com atenção, tá? Que às vezes a resposta tá ali. Oi? Você falou sim e não. Sim, não, negação, não negação, sim, afirmação. Isso, tá? Quando eu falo assim para vocês, faz anos que fui a Natal. Tá certo essa construção? Faz anos que fui a Natal. Tá. E se eu falasse assim, faz anos que fui a Natal? E se eu falasse para vocês, fazem anos que trabalham no Instituto Monitor? Aí já podia mandar a professora embora, tá? Fazem anos. O que tem errado aqui? O verbo fazer é impessoal. Exatamente, olha, o verbo fazer, ele é um verbo impessoal. O que significa isso? Quando o verbo é impessoal, ele só existe na terceira pessoa do singular, tá? Então, o verbo fazer, olha, quando ele indicar tempo, tá, gente? No sentido de tempo, ele nunca vai para o plural, ele só fica na terceira pessoa do singular, tudo bem? Então, faz anos... Está correto. Se eu falasse fazem anos, então isso aqui já é uma regrinha de concordância. Porque a gente aprende assim, olha, o verbo sempre concorda com o sujeito, não é isso? Aqui eu estou falando anos, e por que o verbo está no singular? Exatamente por isso. Porque eu estou falando de tempo. Aqui tem o mesmo valor do haver, exatamente, no sentido de tempo também. Ó, há anos que fui a Natal, tá certo? Tá certo também. Há anos, né? Ou faz anos. Então, se eu conseguir substituir esse fazer aqui, né? Esse faz, por esse há aqui, eu estou falando de tempo. E se eu estou falando de tempo, ele só vai existir na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Pessoal, qual é o sujeito dessa oração aqui? Essa primeira aqui, faz anos. Não tem. Exatamente. Quando o verbo é impessoal, não tem sujeito. Tá? E se eu falasse para vocês, vejam se essa construção está correta. Houveram problemas na reunião. Está correto aqui? Qual é o problema aqui? Houveram. Mais de um, né? Certo? Houveram. O que eu vou usar aqui? Qual é a construção? Houve. Por quê, gente? A mesma coisa. Olha, o verbo haver... Quando ele for empregado no sentido de existir, tá? Existir, ocorrer, acontecer, é uma regra particular desse verbo aqui, tá? Então, quando eu estiver usando o verbo haver nesse sentido aqui, ele também é impessoal. Ele só vai existir na terceira pessoa do singular. Se aparecer para vocês, então, um bloquinho de orações lá para vocês corrigirem, ou corrigirem não, destacarem qual que está incorreta ou qual que está correta, se aparecer esse fazem ou houveram no sentido de existir, você já sabe que está incorreto, tá bom? Então, houve problemas na reunião. Tudo bem? Deu para entender isso ou não? Essa parte aí do sujeito, olha, tá lá na página 52, 53. Isso aqui já é assim, sujeito e a regrinha de concordância, tá bom? Deu para entender, meninos? Isso aqui cai bastante na prova de vocês. Tá? Então vamos lá, olha. Cai sempre, né? Não sei se vai cair hoje, tá? Cai muito, tá? Fazer quando indicar tempo, né? E depois é muito feio, né? O profissional usar essa construção aqui incorretamente. É uma agressão ao idioma isso aqui, tá? Independentemente da prova, tá, gente? Então vamos lá, ó. Fazer... Quando indicar tempo, sempre terceira pessoa do singular. Não existe, a gente não flexiona o verbo, não conjuga o verbo, tá? Professor, o verbo ser entra nessa também? Serem feitos?
Não, aí é outro caso, tá? Aí existe, tá? Tá bom? Ele tem algumas particularidades, mas não essa que você disse aí. Está correto, está correto, tá? Então, fazer quando indicar tempo, sempre terceira pessoa do singular. E o haver no sentido de existência. Se eu falasse assim, olha, havia, vou colocar no passado, né? Havia crianças abandonadas em São Paulo. Havia, por que eu não usei haviam? Se eu estou falando de crianças abandonadas, por que eu usei havia? Porque eu estou usando o verbo muito bem, no sentido de existir, certo? Se eu mudar para existir, eu vou fazer a concordância normal, tá? Aqui, olha, existiram problemas na reunião, tá? E aluga-se, aluga-se. Peraí, a gente chega lá. É outro caso, tá? Então, tudo bem, gente? Aqui, tudo bem? Deu certo? Tá? Então, existirão. Isso. Aí, tudo bem. Mudei o verbo para haver, fica na terceira pessoa do singular. Tá? Então, tenham isso na mente de vocês para não errarem mais. Tá? E aqui, pessoal, qual é o sujeito dessa oração aqui? Inexistente também. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente, a mesma coisa. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Quem perguntou do aluga-se? Vamos lá. Aluga-se, vende-se. Se eu falo assim, aluga-se, vende-se. Vamos lá, vende-se imóvel, tá certo? E se forem imóveis? Não, vende-se imóvel. Olha, tá? Aqui é sempre assim. Quando o verbo, vocês lembram daquela regrinha? Quando o verbo ele é transitivo direto, aquele que não pede preposição, quem vende, vende alguma coisa. Então ele vai concordar sempre com o nome a que ele se refere. Se o nome estiver no singular, o verbo vai ficar no singular, tá? Plural, plural. Agora, se o verbo for transitivo indireto, quando ele pede uma preposição, por exemplo, eu falo aqui, olha, precisa ser de vendedor. E se eu falasse precisa ser de vendedores? É a mesma coisa. O verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Por quê? O verbo transitivo indireto, quando pede preposição aqui, ele não vai mudar também. Ele vai ficar sempre na terceira pessoa. Tudo bem? Não vou entrar muito nesse assunto agora para a gente não fugir muito, tá? Depois vocês apareçam aí no plantão, tá? Não, só para tirar dúvidas. Não, só para tirar dúvidas, não é para ninguém vai precisar. Certo? Se eu falasse assim para vocês, somos estudantes, qual é o sujeito dessa oração? Oculto. Tá? O pronome aparece aqui, nós. Mas eu sei a quem se refere essa ação, não é? Somos. Então, aqui eu vou falar que é um sujeito oculto. E se eu falasse, falaram bem de vocês? Os outros professores. Mas vocês não sabem que foram os outros professores. Ó, falaram bem de vocês. Tá? Vejam a diferença, então. Terceira pessoa do plural. Eu tenho a informação aqui. Quem falou? Não. Aqui eu tenho? Aqui eu tenho, ó. Aqui eu sei a quem se refere. Se eu falasse para vocês assim, meninos, fui ao cinema ontem. Quem foi? Vocês sabem quem praticou a ação, não sabe? Então aí eu tenho um sujeito oculto. E aqui, falaram bem de vocês. Terceira pessoa do plural, eu tenho a informação de quem praticou essa ação. Aí eu tenho então sujeito indeterminado, oculto, indeterminado, certo? As chuvas anunciaram a chegada do verão. Quem que anunciou a chegada do verão? As chuvas. Que sujeito que eu tenho aí? Simples. As chuvas anunciaram. Como é que eu faço para descobrir o sujeito mesmo? Eu destaco o verbo e faço a pergunta. O que ou quem? Né? Então, quem anunciou a chegada do verão? Sujeito simples, porque eu tenho só um núcleo. Ó. A palavrinha mais importante aqui é... E se eu falasse as chuvas e os ventos? Sujeito
anunciaram. Sujeito composto. Por quê? Exatamente. Olha, eu tenho 2 núcleos. Deu para entender até aí? Sim? Então tá bom. E se eu falasse, por exemplo... Não é 2 sujeitos, é composto. Sujeito composto. Porque eu tenho... Porque a chuva e o vento. Isso. Exatamente, ó. Isso. Pessoal, um núcleo só simples. A partir de 2 núcleos, o que é núcleo? Aquela palavrinha que é mais importante, tá? A partir de 2 núcleos eu tenho sujeito composto. Posso ter 10 aqui, vou ter um sujeito composto, tá? Pode ser 10 mais outra, por exemplo, a chuva, os ventos e os raios. Isso. Aí é composto também, né? Exatamente. Faz anos que trabalho no Instituto Monitor. Aqui, faz anos. Qual é o sujeito dessa oração aqui? Determinado. Não, Inexistente. Inexistente. Fazer, no sentido de tempo, não vai para o plural e não tem sujeito. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tá. E se eu falasse, houveram problemas ontem na Imigrante, tá certo? Na Imigrantes, houveram? Houve. Qual que é o sujeito? Inexistente. Muito bem. Se eu falo para vocês assim, que eu prefiro suco do que refrigerante, vejam só, prefiro suco do que refrigerante. Essa construção está correta? Não está. Ó. O verbo preferir, nós estamos falando de regência agora, tá? O verbo preferir, ele tem uma característica assim, muito especial também. É somente isso, ó, prefiro isto a aquilo. Então, por exemplo, eu prefiro suco a refrigerante, prefiro cinema a teatro, prefiro samba a rock e por aí vai. Tudo bem? Tá? Então, olha, o mais, o do que, não existe com o verbo preferir. Preferir já tem essa ideia, não é? Preferir já é mais. Tá? Então, a construção é sempre esta. Prefiro suco a refrigerante, prefiro cinema a teatro. Tudo bem? E se eu falasse que eu assisti um filme ontem, tá certo? Não. O que está faltando aí? Um filme. Quem assiste, né? O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar alguma coisa, ele pede o que mesmo? Pede uma regência. Regência verbal, tá? Ele pede uma preposição, tá? Quem assiste a alguma coisa. Então, ontem assisti a um filme, tá? Assisti ao jogo, certo? Agora, se eu falasse que o médico assistiu o paciente, está correto? Porque aí eu estou usando o verbo assistir no sentido de prestar ajuda, prestar uma ajuda, prestar assistência, tá? No sentido de ver, pede preposição. A dificuldade, gente, maior é porque nós não ouvimos corretamente, então nós acabamos escrevendo também de forma incorreta, certo? Mas o correto é assistir no sentido de ver, pede uma preposição, tá? Todos falam, prefiro isso que aquilo, né? Isso, tá? É errado também. Que, do que, não tem, é só o a, tá bom? Oi? Pode falar, não tem problema. Eu assisti ou assisti, mas sempre daí ao filme, ao jogo. Aí eu assisti o paciente doente, tá correto, você está prestando ajuda para o paciente. Agora, se você colocar, se eu assistir ao paciente, se você está vendo o paciente passando para lá, para cá, né? Certo? Eu assisti o paciente doente. Isso, tá? Tudo bem? Pessoal, Qual? Do assistir. O assistir, tá. Preferir, todo mundo entendeu? Preferir, deu para entender? Só vou escrever aqui um exemplo, tá? Então, vamos lá. Prefiro suco a refrigerante. Pessoal, é só fazer essa mudança aqui, ó. Prefiro isto a aquilo.
qualquer palavrinha que vocês encaixarem aqui. Prefiro cinema a teatro, certo? Prefiro um exemplo, comer fora a cozinhar. Qualquer coisa, vai ser isto a aquilo. Fica muito mais simples, né? E assistir o jogo ontem, tá correto? Eu assisti ao jogo, tá? Assisti ao jogo. Porque o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele pede preposição. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, pessoal, por isso que quando a gente aprende... Pronto? Por isso que quando a gente aprende a regrinha... Vamos lá? Quando a gente aprende a regra, a gente tem que usar. Mas tem muita gente que fala corretamente assim. Fiquem atentos. Agora vocês vão ficar mais atentos, vocês vão perceber. Que quando a gente descobre, a gente percebe que tem pessoas que falam sim, tá? O médico... Ó, o médico assiste o jogador. O que o médico está fazendo aqui com o jogador? Ele está cuidando, ele não está vendo o jogador lá andando para lá, né? Ele está dando uma assistência. Então, no sentido de assistência, não perde preposição. Tudo bem? Perde só o artigo, tá? Se eu falasse isso, se eu falasse para vocês assim, as alunas estão meia ansiosas com a prova de língua portuguesa. Tá correto? Tá errado, muito bem. Por que tá errado? Porque é meio. Isso. Hã? Isso aqui é concordância nominal já, concordância de nome, tá? Mas não fiquem muito preocupados com o tema, tá? Então vamos lá, pessoal. Se eu falasse assim, olha, pronto, as meninas estão, tá certo isso aqui? Até dói, né? Meia ansiosas com a prova. Elas estão, aí parece que eu tô falando assim, elas estão metade, né? Qual que é o correto? Olha, elas estão meio ansiosas. E se fosse eles? Eles estão meio ansiosos. O que eu vou mudar aqui, então, é o adjetivo, tá? O meio, então, ele tem dois valores, tá? Quando ele for empregado no sentido de advérbio, que aqui significa um pouco, tá? É um advérbio de intensidade. Lembra que nós vimos lá o advérbio? É um advérbio de intensidade. Elas estão meio ansiosas, elas estão um pouco ansiosas. Quando ele for empregado no sentido de advérbio, ele nunca muda, é sempre meio. Sempre meio. Agora, quando eu estiver falando de metade, eu falo, por exemplo, são 2:30. Eu vou concordar com hora, tá? Se eu falasse que eu bebi meio litro de leite, metade. Estou falando litro, eu vou usar meio litro. E se fosse garrafa? Bebi meia garrafa. Então, quando eu estiver falando de numeral, eu vou fazer a concordância com o nome. Litro, meio litro. Garrafa, meia garrafa. O que for? Certo? Quando for no sentido de advérbio, não muda. É invariável. Tudo bem? Deu para entender aqui? Deu? Menos existe? Ah, ainda bem, né? Certo? Se cair isso na prova e alguém errar, amanhã sobe as escadas aqui no milho, tá? Tá certo? Então, pessoal, como é que eu falo na hora de agradecer? Os meninos falam o quê? Obrigado, grato, agradecido, né? O gênero masculino. E as meninas sempre obrigada, grata, agradecida. Então, pode vir um bloquinho lá para ver. Prestem atenção, às vezes é um detalhe. Tá? Onde que está o erro ali, onde que está correto. Então, se a menina disse obrigado, tá correto? Não. Tá? Então, tá bom. O meio aqui deu certo? Quando a gente vai... Meio é um advérbio de... Intensidade, muito bem. Concordância nominal, concordância de nomes, ó. Certo? Agora, vamos falar um pouquinho da crase?
A crase não caiu com a reforma ortográfica, tá? Nós continuamos usando. Pessoal, só na linguagem escrita. Ninguém vai falar, eu fui a Bahia, certo? Que tem aluno que pergunta se é só na escrita. Então, o que é a crase? Olha, é a fusão, né? Do artigo a mais a preposição a. Crase é uma palavrinha grega que significa fusão, tá? Como é que eu represento, então, essa fusão aqui, a mais a? Eu vou representar por um acento que a gente chama de grave, tá? Cuidado, isso aqui no texto, né? Quando vocês forem redigir. Tem muita gente que coloca o acento para cá, né? Então, é o acento grave, é dessa forma aqui, tá certo? Então, primeira regrinha da crase. Se é a mais a crase não existe antes de palavra masculina, tá? Fui a pé. Fui a pé para a escola, por exemplo. Pé é a palavra masculina? Então, eu já sei que não vai haver crase aqui, certo? Fui à escola. Tem crase? Como é que eu vou saber? A regra mais simples, tá? Eu posso substituir aqui. Eu vou pegar a palavra... eu vou verificar se eu consigo a fusão aqui. De preposição mais artigo. Ó, fui para a. Se eu conseguir aqui para a, é isso aqui. Eu tenho preposição mais... artigo. Se eu tenho preposição mais artigo, vai ter crase? Então, é uma regra, tá? E a outra, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa palavra feminina, substituir por uma palavra masculina de valor parecido. Nem sempre eu vou conseguir igualzinho, de valor equivalente. Tudo bem? Se eu conseguir a combinação ao, significa que eu vou ter crase também, que é preposição mais artigo. Eu posso substituir escola por qual palavra masculina? Colégio. Então, vamos lá. Fui ao colégio. E aí, vai ter crase ou não? Lá. Então, eu já sei, olha, eu substituí a palavra feminina por uma palavra masculina, sentido parecido. Deu? Eu substituí a palavra feminina por uma palavra masculina, sentido equivalente aqui, tá certo? Deu certo? Deu. Aí, não, aqui não. Eu vou ver aqui. Antes de palavra masculina, nunca há crase, tá certo? Deu para entender aqui? Nome geográfico, que é o que gera um pouquinho de dúvida. O que é nome geográfico? Oi? Eu não entendi. Agudo. Agudo. Esse aqui é o grave e o outro é o agudo, tá? Pessoal, olha só. Fui a Paris, tem crase? Fui a Paris. Eu fui para Paris. Eu coloco para aqui? Cabe o para? Fui para Paris. Não há crase, então. Tá certo? Então, tem uma regrinha que diz assim, olha, para nome geográfico. Eu posso usar isso aqui, ó. Vim de Paris. Vocês conhecem essa regra? Ó, fui a Paris. Eu vim de, tá? Então, crase para quê? Tá? É uma regra, se vocês quiserem, para ajudar a guardar. Tem que ser para a, olha. Preposição mais artigo. Certo? E fui à Bahia. Tem crase? Fui para a. Não é? Para a. Deu para entender agora melhor? Então, crase vim da Bahia, não é isso? Crase, quem falou aí acertou muito bem. Crase a. Como é que eu escrevo esse a aqui? Com H. Tá? E vim de, crase para quê? Vim da Bahia. É uma regra para ajudar com os nomes geográficos, tá? Nome de cidade. Então, você pode aplicar essa regrinha aqui, olha. Fui a Paris. Tenho dúvida. Eu vim de Paris. Se eu usei a preposição aqui de, não vai haver crase. Se eu usar a preposição da, tá? Feminina, vai haver crase. Tá bom? Agora... Locução adverbial feminina,
Todas as locuções adverbiais femininas levam crase, tá? As pressas, à esquerda, à direita, às vezes. Tá certo? Lembra de locução? Uma palavra é só um advérbio, 2 palavras, uma locução. Tá? Então, todas que forem femininas, pessoal, seguindo esse raciocínio, se eu falasse assim, comprei o celular a prazo, tem crase? Não. E se eu comprei o celular à vista? Então, ó, a prazo é uma locução adverbial masculina. Como? Né? Modo. E a vista? Feminina. Tá? E aqui, pessoal, só para finalizar esse conteúdo aqui, olha, só tem uma exceção aqui, tá bom? Fui a Paris, não tem crase, tá? Agora, se eu falasse assim, fui a Paris da moda. Olha, aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou adjetivando o nome geográfico, eu estou colocando uma característica. Aí torna-se obrigatório o uso da crase. Se eu falasse assim para vocês, fui a São Paulo, tem crase? Não. E se eu falasse, fui a São Paulo da Garoa? Sim. Aí eu adjetivei o nome geográfico. Eu coloquei uma característica, um adjetivo para o nome geográfico, a crase acaba se tornando obrigatória. Tudo bem? Tá? Quando é masculino, não pode usar o crase. Masculino não. Tá? Masculino não, a gente não usa aqui, olha, fui a pé, tá? Eu comprei o celular a prazo, né? Comprei à vista, tem, a prazo não tem. Tudo bem? Não tem. Quando eu adjetivo, aí se eu adjetivar, aí é obrigatório. Tá certo? Uma regrinha de colocação pronominal. A mais importante, eu vou falar mais dela mesmo. Nós já comentamos aqui, né? Alguém já comentou, e é verdade, que muitas vezes a nossa comunicação ela se torna um pouquinho mais difícil para a gente falar um pouquinho corretamente a língua portuguesa, porque a gramática diz uma coisa e na prática a gente usa outra, não é? Ou por desconhecimento, ou aquilo que acaba se tornando um vício mesmo. Então, a linguagem escrita é muito diferente da linguagem falada, não é? Porque a linguagem falada ela é mais descompromissada, não é? A gente acaba completando a linguagem com gestos, com um olhar. A linguagem escrita, a gente tem que usar aquilo que é o mais próximo possível da gramática, tá? Então, vamos falar da colocação pronominal, colocação de pronomes, que está lá na página 75, se alguém quiser seguir, tá? O que é a colocação de pronomes? Se eu falasse para vocês, me conte, me fale sobre o seu dia. Me fale sobre o seu dia. 75. Tá? Aqui na minha apostila está lá 75 e 76. Tá? Então, algum problema aí. Bom, mas vamos lá. Vamos ver. Sem apostila. Me fale de você. Então, olha só, pessoal. Na linguagem coloquial, né, do dia a dia, eu posso usar, não tem problema. Se eu for escrever para o meu cliente, eu já vou usar a linguagem mais próxima da gramática. Aí eu vou falar, como que eu vou escrever? Fale-me de você. Então, na escrita, eu nunca vou iniciar a oração com esses pronomes me, se, o, a, te, certo? Que são os pronomes oblíquos. O mais comum que a gente vê bastante é o me, né? Me conte sobre o seu dia, me empreste um livro, me empreste a apostila, certo? Eu vou sempre, na fala não tem problema algum. Na escrita vai ser como? Empreste-me, fale-me, conte-me, tá certo? Isso. Exatamente. Na linguagem coloquial, não tem problema, fica até engessado eu ficar falando, fale-me sobre você, fica estranho, não é? Mas na linguagem escrita existe essa diferença, tudo bem? Então, me fale, na escrita eu vou falar como? Vou escrever como? Falar não, vou escrever fale-me. Então, aqui é a colocação de pronome, ó, o pronome está aqui, tudo bem? Pessoal, isso é o mais direto, objetivo possível da apostila de comunicação. Agora nós vamos falar um pouquinho da apostila de redação técnica, tá? E os assuntos são bem semelhantes. A prova de comunicação.
Isso. Isso. Pessoal, olha só. Prova de comunicação. Leiam com atenção qualquer uma. A prova de língua portuguesa, acredito que todas, não é? Não tem pegadinhas, tá? Não tem pegadinha. É leitura, lê com atenção o enunciado, que às vezes no próprio enunciado vocês têm a resposta. Prestem atenção, tá? Não, porque não é toda a apostila que tem, tá? Pessoal, prova de redação, a apostila de redação técnica, lá na página 6, então. O que são sinônimos? Significação das palavras. O comecinho é igual, né? Sinônimos são palavras que significam a mesma coisa, tá certo? Bela, bonita. O que são antônimos? O sentido oposto. E homônimas? O que são palavras homônimas? São palavras iguais, ou na grafia, ou no som, né? Ou na grafia, na página 6, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, tá diferente da minha, hein? Pessoal, olha, homônimas, tá? Quando eu falo, por exemplo, seda e seda, qual é a diferença aqui? Seda de tecido e seda de ceder. Não é igualzinho? O som não é igual? Então, elas são iguaizinhas no som, não é? Homófonas. Isso. Ó, lembra de fonema aqui, ó. Elas são iguais no fonema, no som, tá? E quando eu falo assim, são 6 horas, São Judas. Aqui eu tô falando do quê? Do verbo, não é isso? E aqui eu tô falando santo, né? Elas são iguais também? Elas são iguais no quê? Na escrita e no som, tá? Homônimas perfeitas. Entendendo que é homônima já está muito bom. Homônimas perfeitas. São iguais na escrita e no som, tá? Se eu falasse assim que eu sei a lição de cor, ó, decor, e a cor do seu sapato, elas são iguais o quê? Na escrita. Então, como é que eu chamo? Homônimas, aqui no som, e aqui homógrafas. Ó, lembra de homógrafas? Que é na grafia. Gente, perfeito tem que ser igual no som e na grafia. Homófonas, ela é igual no som. E homógrafas, elas são iguais na escrita. Sempre com significados diferentes. Ah, é igual o João Silva, não é? Não tem um monte, é a mesma pessoa? São pessoas diferentes, homônimas, tá? E homônimas são iguais. E parônimas, o que são parônimas? Parecidas. Olha o comecinho da palavra. Espera um pouquinho, já vou lá. Olha, homônimas são iguais. Isso. Pessoal, voltando aqui um pouquinho, que eu tô vendo que tem gente com dúvida. Homônimas, elas são homogêneas, são iguais, tá? Sempre com sentido diferente. Ou elas são iguais no som, né? Seda, seda. Ou elas são iguais na grafia e no som, que a gente chama de perfeitas. Ou elas são iguais só na escrita, cor e cor. Tá? Oi. Olha, na minha apostila é na página 6. Essa aqui ó, é na 15, gente. Então... Aquela beijinha vermelha é na página 15. E as parônimas? Pessoal, olha o comecinho da palavra aqui. Parecidas. Quando eu falo assim, olha, discriminar e discriminar. Elas são iguais? O que elas são? Parecidas, tá? Ó, diz. Quando eu falo ratificar e retificar, são iguais? Docente e discente, são iguais? São palavras parecidas, tá? Descrever e descrição e descrição. São palavras sempre com sentido diferente. Então, lembra do comecinho aqui da palavra, ó, parônimas. Deu para entender? Então, tá bom.
quando a gente fala, como nós tínhamos comentado aqui, que vocês falaram que é difícil, porque a gente nunca ouve, né? Ele assistiu ao filme ontem e não o filme, certo? Então, o que a gente percebe na nossa fala, né? Na nossa escrita? Que nós temos vários o quê? Vícios de linguagem. Alguns nós cometemos porque nós não conhecemos e outros porque nós estamos tão habituados a ouvir daquela forma que a gente acaba seguindo, né? Fazendo igual, tá? Então, vícios de linguagem. O que são esses vícios? São essas agressões, né, ao nosso idioma e que nós acabamos usando de forma como se a palavra estivesse correta. Quando eu falei aquele exemplo, por exemplo, quando eu citei aquele exemplo, fazem anos, tá correto isso? É um vício de linguagem. Se você ouvir alguém com essa construção, tá incorreto. Como é que eu chamo esse vício? Quem fez o trabalho já sobre vícios de linguagem? Só? Também? Então, quem fez já vai, assim, arrasar na prova, né? Olha, vícios de linguagem, então. Eu tenho vários vícios, né? Nós temos esse vício aí, que é o solecismo, tá? Que é um erro na construção. Pessoal, essa apostila é para mim estudar ou para eu estudar? Para eu estudar. Quando eu cometo esse erro aí, para mim estudar, estou cometendo um vício, tá errado. Então é um solecismo, é um erro na construção, tá? É um erro na construção da oração, tá? É rúbrica ou é rubrica? Tem acento? Não tem acento. Então, quando eu também tenho erro na pronúncia ou erro na escrita, eu também estou cometendo... É rubrica, tá? Não tem rúbrica, não tem um acento, tá? Então, é um erro que chama... Que vício... Quem lembra o nome desse vício? É um barbarismo. Muito bem. Barbarismo. É uma barbaridade. É um erro na pronúncia ou na escrita. O curso é gratuito ou é gratuito? Gratuito. Gratuito, tá? Quando eu falo gratuito, também estou cometendo o quê? Um barbarismo, certo? Um barbarismo. Muito bem. Qual que é o plural de cidadão? Cidadãos, né? Então, muito bem. Então, o solecismo é o erro na construção da oração. É um erro ou na regência ou na concordância, quando eu troco o pronome, o mim, pelo eu, tá? Esse é o solecismo. Pessoal, se eu falasse assim, vi ela ontem, tá certo essa construção? Eu a vi, certo? Como é que chama esse tipo de vício? É o finalzinho, é um atentado, né? É o finalzinho de uma palavra com o comecinho de outra, forma uma palavra, às vezes até obscena. Cacófato, exatamente. Cacófato. Cacófato. Eu a vi, né? O correto, eu a vi. Certo? Quando eu uso... Então, vamos lá. Olha, solecismo, erro na construção. Barbarismo, pronúncia escrita. Cacófato. Vocês, é o finalzinho de uma palavra, comecinho de outra, forma uma palavra que soa mal, né? Vocês vão fazer a prova em qual andar? Quem for pro terceiro andar vai subir para cima, tá certo? Não. Pelo amor de Deus, né? O que é isso? Isso, um pleonasmo vicioso, tá? Encarou de frente, certo? Viu com seus próprios olhos. Me dá mais um exemplo de cacó? Descer para baixo. Descer para baixo. Por exemplo, boca dela. Boca dela, amo ela. Tá? Tem uma lista. Certo? Pleonasmo vicioso, né? Subir para cima, descer para baixo, encarar. Isso. Muito bem. Certo? Mais maior. Pessoal, uma dica. Pronto. Pessoal, uma dica já para redação, tá?
cair uma carta para vocês. Venho por meio dessa informar, esse por meio dessa, venho através dessa. Isso daí a gente considera hoje, na redação moderna, é um arcaísmo. O que é isso? Já foi muito usado, não se usa mais. Então, venho, mesmo formalmente, é um texto formal, mas não se usa mais. Pessoal, tá errado. Gente, pronto? Pessoal, a língua, ela vai se modernizando, ela vai se atualizando. Foi muito usado, então não se usa mais. Venho informar ou simplesmente informo, comunico, solicito. A linguagem hoje ela é muito mais objetiva, muito mais direta, tá? Oi? É um vício. Não, a língua como ela está sempre... Pessoal, vamos lá? A língua como ela está sempre se modernizando, você deve evitá-la, tá? Não é um erro, mas não é... sim. Na literatura, de acordo com a classe literária. Né? Por exemplo, na literatura moderna, você não vê isso. Por exemplo, lá do da Cunha tem que arrumar um salário. Exatamente, mas então, você está se remetendo a um outro tempo, a uma outra época. Era a linguagem da época. Hoje não se escreve como Euclides da Cunha, hoje não se escreve mais como José de Alencar, não é isso? Para a época estava correto. Pessoal, voltando. Meninos, vamos terminar aqui para eu falar um pouquinho da carta para vocês, da redação, tá? Arcaísmo, então, tudo aquilo que é muito arcaico, tá? Ninguém fala mais hoje que vai ao boticário, é a farmácia, né? Antigamente era boticário, não é isso? Certo? Então, gente, arcaísmo antigo, plebeísmo, vocês vão Pessoal, vocês vão começar uma carta aí para um cliente de vocês usando cara? Não, né? Você pode usar cara o cliente, agora cara. Vocês não vão começar uma carta assim, tá? Isso aí é um plebeísmo, né? Então, meio termo, tá bom? E se eu falasse para vocês que a cachorra da minha tia morreu, quem morreu? Quem morreu? Então, o que eu tenho aí, gente? Uma ambiguidade. Cuidado com a ambiguidade na redação empresarial. Porque a ambiguidade, eu posso deixar o texto com mais de uma, né? De um sentido. Exatamente. Posso passar uma informação que não é a que eu desejo passar. Tá certo? Então, a ambiguidade é um outro vício. Lê o texto para ver se não ficou ambíguo, se não deu margem a mais de uma interpretação. No texto técnico, eu não posso ter esse tipo de erro, certo? Não pode acontecer isso. Para um texto ser bem redigido, vamos falar do texto. O que ele tem que ter? Ele tem que ter uma estrutura uniforme, tem que ser coeso, coerente, certo? O texto ele vai ser, não é porque ele vai ser mais objetivo que ele não vai ser elegante. É um texto elegante. Eu vou evitar algumas formas, algumas expressões que não se usam mais, não é isso? Mas ele vai ser elegante, conciso, que é uma característica muito importante hoje, nos dias de hoje. Porque, gente, vocês, qualquer profissional recebe muita informação hoje, muito mais que antigamente, pelo correio eletrônico, não é isso? Imagine se todo mundo mandasse enviar para o outro uma carta assim um texto de 3 páginas. Eu vou ter tempo hábil para ler isso? Por isso que a linguagem hoje ela é muito mais econômica. O que é concisão, então? É um texto mais conciso, mais enxuto. O que é uma redundância? Quando eu repito, né, falo várias vezes a mesma coisa, exatamente. Então, eu evito isso no texto empresarial. Quais são as características que o texto tem que ter, então? Clareza, objetividade, concisão, tá? Se eu usar o uso de palavras assim muito rebuscadas, significa que eu vou atingir meu objetivo? O que são essas palavras rebuscadas? Isso, um vocabulário muito diferente. Isso não significa que eu atinjo o meu objetivo, porque eu tenho que conhecer quem para eu escrever bem. Eu tenho que conhecer o meu
Eu sou o emissor, não sou? Vou passar a informação para o meu receptor, o meu destinatário. Exatamente. Então, o texto tem que ser sempre muito claro e objetivo. É sempre bom procurar o quê? Terceira pessoa, que é a impessoalidade, tá? Texto mais impessoal possível, tá certo? Tudo bem? Então, dentro da redação empresarial, o que vocês podem começar uma carta? Eu vou passar a estrutura aqui de uma carta, se cair uma carta para vocês, ou um texto para falar. O que a gente normalmente pede aqui na redação? É um texto falando alguma coisa relacionada ao curso de vocês, para não ficar muito difícil para vocês escreverem, porque todo mundo sabe escrever. Às vezes você não sabe o que escrever, mas escrever todo mundo sabe. Então, para falar de alguma coisa que vocês já conhecem, tá? Então, não fiquem tão preocupados com isso. Gente, caprichem na letra, porque se eu não entender a letra, eu não vou corrigir, tá? Eu acho que, assim, é o mínimo de capricho, né? Vocês vão... Então, tem gente que não tem essa preocupação. Não estou falando vocês aqui, mas caprichem, porque se eu não entender a letra, eu não vou corrigir o texto, tá? Exatamente. Se for um texto dissertativo, para vocês falarem a respeito de alguma coisa, o que vocês vão escrever? Vocês lembram aquela regrinha que a gente aprende desde o comecinho, quando a gente começa a escrever? Colocar lá uma introdução sobre o que você vai falar, desenvolver o texto e fazer uma conclusão. Então, o que eu entendo? Que eu vou ter no mínimo 3 parágrafos, não é isso? Um parágrafo para apresentar o assunto, sobre o que eu vou falar, desenvolver, é o conteúdo que vocês vão me apresentar ali, o desenvolvimento, e a conclusão para fechar, tá? Alguém fez uma pergunta importante. É importante escrever sempre na terceira pessoa, a profissão do técnico exige isso, tá? Tem a prova de redação, tem redação. Tá? Assim, tem uma redação. Mas fiquem tranquilos, é bem... no mínimo. São 3 parágrafos, tá? Pessoal, se cair... Oi. Deixa eu te perguntar. É que uma garota falou que caiu assim. Quantos centímetros à direita contra a esquerda isso vai cair na prova? Não, na prova de português, não. Agora... Não. E quantos centímetros? Não, e não tem nenhuma prova do monitor com essa pergunta. Não. Se você pedir para mim falar sobre isso, eu posso usar a primeira pessoa. Pode, daí sim, tá? Pessoal, outra coisa. Meninos. Não, na prova não tem nenhuma pergunta desse tipo, não, tá? Não. Pessoal, eu sempre falo o seguinte, a última coisa que vocês vão escrever é o título, tá? Isso não significa que o título vai ser lá embaixo, tá? É aqui em cima mesmo, mas depois que vocês escreverem o texto, que tem gente que coloca lá embaixo e fala que foi a professora que falou que era a última coisa, tá? Mas então é aqui, ó, escreva o texto, não é? E depois vocês vão dar o título de acordo, porque o que tem na prova é a proposta, o título é de vocês, tudo bem? Pessoal, se for um texto dissertativo, tem uma proposta, você vai escrever sobre alguma coisa, tá? Vamos supor, um exemplo, tá? Não é isso. Um exemplo, escreva sobre a educação à distância, o que vocês pensam sobre a educação à distância e tal. Você fez o texto, no finalzinho você vai colocar o seu título, tá? Isso se for um texto. Agora, gente, se for uma dissertação, se for uma carta, gente, ou um e-mail, responder uma carta ou um e-mail, não vai ter título. É que tem aluno que coloca tudo, coloca a estrutura da carta dentro do texto dissertativo também. Porque ele quer, acho que, aproveitar todas as informações. Então, não é isso, tá? Se for uma carta, é só a estrutura da carta. Vamos ver a estrutura? Vamos ver a estrutura da carta, então. Então, vamos lá. O que eu vou colocar? Cabeçalho. Tem uma informação que é assim. Se eu escrever o cabeçalho, tem uma informação, olha, o aluno deve trabalhar a estrutura mínima da carta, se for uma carta, tá? Então, o que é a estrutura mínima? É isso aqui, eu vou colocar o cabeçalho, tá? São Paulo, que dia que é hoje? 13 de dezembro, por extenso, tá, gente?
de 2013, não caiu esse pontinho aqui, não caiu essa vírgula, tá certo? Com barra 13, 12, 13, eu só uso no meio do texto, no corpo, tá? Aqui é por extenso mesmo. Para que eu vou encaminhar essa carta? Um exemplo, tá? Ao Instituto Monitor. Se for uma carta, ao Instituto Monitor. Só um exemplo, seja o que vocês forem colocar, ao cliente tal, tá certo? Pula a linha, é a estética, eu vou ver a estética também, tá certo? O que é aqui? Prezado cliente ou caro cliente. No e-mail, pessoal, a gente pode usar o caro tranquilamente. O e-mail ele é mais informal, então a gente normalmente não usa nem o prezado, a gente usa caro cliente, cara diretora. Se coloca, por exemplo, agora você está me ajudando no meu e-mail, porque eu mando e-mail marketing. Por exemplo, eu comecei ali igual a senhora fez. E eu vou mandar um e-mail pequeno para o cliente, porque eu já estou mandando imagens para ele. Certo. Eu posso colocar ali, boa tarde. Pode. O e-mail ele é mais informal ainda, pode colocar. Ou caro, né? Isso aqui, gente, ó, para quem também pode cair, tá? Tanto na redação como na comunicação, isso aqui a gente chama de vocativo, é o chamamento. Tá? O que é o vocativo? É a quem que eu vou me referir, né, na redação, naquela carta, tá? Então, prezado cliente, solicito... Oi? Pode ser, vírgula aqui. Pessoal, vírgula, aqui eu vou começar sempre com letra maiúscula, isso aqui é a estrutura da carta, tá? Porque tem gente que coloca vírgula aqui e começa aqui. Não, é a letra maiúscula. Isso aqui faz parte do vocativo. Solicito, informo que, comunico que aquele imóvel... Tá? Aí vai ser o texto de vocês, tá certo? Se vocês têm dificuldade com pontuação, façam frases mais curtas. Não façam frases muito longas para vocês não se perderem. Então, encurta a frase... Tá? Coloca ponto, começa no mesmo parágrafo, tá bom? Solicito, tal, não sei o quê. Gente, se vocês estiverem pedindo alguma coisa, se vocês estiverem... a gente sempre vai o quê? Agradecer depois, não é? Agradeço pela compreensão. Oi? O AU, embaixo que vai no Instituto Monitor, é desse jeito, nessa ordem, não pode colocar na frente. Não, a estrutura é essa, tá? A estética... Tá? Isso, ou se for aqui, semi, tá? A editora abriu, tá? Sempre assim, a estrutura é essa daqui. Pulou uma linha. Peraí, vamos só terminar aqui, gente, ó. Solicito, tá, o texto. Terminei aqui. Vou finalizar. Quem que falou do atenciosamente? Atenciosamente, vírgula. Gente, pessoal, essa abreviação aqui não é nossa, tá? Essa abreviação aqui é americana, de attention, não é... A nossa abreviação é muito feia. A nossa abreviação é essa daqui, olha. Então, é melhor... AT.T. É muito feia. Vamos usar essa daqui, então. Tá? Fica... Não, tá errado. O ATT não existe para nós, tá? Oi? Não. Pessoal, aqui, meninos, vamos lá? Se é uma carta, se é mais formal, normalmente desfecho de carta é atenciosamente ou cordialmente, porque ela é mais formal. No e-mail, a gente pode usar o grato, agradecida, se for ela, né? Obrigado. O e-mail, ele é mais descontraído. Então, a linguagem também. Porém, não é porque é descontraído, gente, que eu vou usar no e-mail, tá? Não usem palavras abreviadas no e-mail. Não, eu falei o texto dissertativo. O texto dissertativo. Tá? Pessoal, então, olha, só para finalizar aqui, tá? Só para finalizar, depois a gente volta um pouquinho. Se for, meninos, se for um texto dissertativo, vocês não vão usar essa estrutura. Tem gente que, então, fale sobre a educação à distância, coloca essa estrutura aqui e faz o texto aqui no meio. Eu estou falando não porque, às vezes é o nervosismo, né? A pessoa está tão nervosa que ela quer
finalizar logo. Se for uma carta, então é isso aqui, tá? Se for uma carta, é isso daqui, tá? Posso dar um parênteses na frente do prezado? Pode. Posso. Pessoal, posso usar mais informações aqui. Isso daqui é o mínimo, porque eu vou pedir o mínimo para vocês. Se vocês quiserem colocar aos cuidados, né? Ao setor, aqui você vai ao Instituto Monitor, você pode dar o espaço, Departamento de Pessoal, Recursos Humanos. Pessoal, só mais um pouquinho. Se eu quiser colocar o nome da pessoa, posso colocar o nome, tá? O assunto, se eu quiser aqui colocar antes, né? Assunto. Isso. Assunto ou referente, tá? Pessoal, na dúvida, usa a estrutura mínima. Simples para não errar, tá? Agora eu posso completar aqui com outras informações. Aos cuidados, pode abreviar, tá? Tudo bem, não há problema algum. Mas isso aqui, ó, o mínimo tem que ter. Isso aqui é o mínimo. Sem isso daqui, tá bom? Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Vai. Exemplo de dissertativo, só para gente... Não, dissertativo pessoal, dissertativo é o texto normal, com uma introdução. O que é a educação? A educação à distância é uma modalidade de ensino que vem crescendo no Brasil. Isso é uma introdução. Não, você está falando sobre o que você vai falar. Tá? Pessoal, olha, rapidinho, para finalizar. Introdução é o quê? É sobre o que você vai falar. Tá? O desenvolvimento é o que você conhece a respeito e para finalizar a conclusão. Atenciosamente o seu nome aqui. Isso, tá? Pessoal, boa prova, calma.